A paz do Senhor Jesus. Tudo bom, povo de Deus? Espero que sim. Estou passando aqui rapidamente nessa hora só para trazer para você, meu amigo, um review sobre uma Bíblia que está sendo muito comentada nos últimos dias. Eu sou o pastor Franzé Coelho, sou membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus, sou teólogo, estudioso da Palavra de Deus, um biblicista, amante da Palavra de Deus, tenho uma coleção de Bíblias de estudo aqui, também alguns livros de teologia, e eu espero que com o tempo eu possa falar de cada uma dessas Bíblias de estudo que eu tenho e também de alguns livros, mas nesse dia em especial eu quero tratar somente de uma Bíblia, a Bíblia Revelada de Nelson, Alfa, que compõe o Antigo Testamento, e a Bíblia Revelada de Nelson, Ômega, que é o Novo Testamento. Tá certo? Então, em 2011, o Dr. Alderi Nelson Rocha lançou a sua Bíblia Revelada do Novo Testamento. Depois de 4 anos ele lançou a Bíblia Alfa, ou seja, compondo todo o Antigo Testamento. Além dessas duas Bíblias, o pastor Alderi Nelson também tem a Bible Chronos, que é a Bíblia cronológica. Ele tem também a Santa Bíblia Bereana e a Bíblia Agenda. Eu tenho só essas duas Bíblias aqui no meu arsenal de Bíblia. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir reviews no YouTube que falam de comentários sobre a Bíblia, sobre alguns livros. E nesses reviews nós vamos aprendendo, descobrindo mais alguma coisa relativas àquilo que nós estamos procurando, para que a gente possa fazer uma boa compra e investigar sobre o material que nós pretendemos. E como review é uma coisa muito interessante, eu assisto muito, eu também coloquei para mim mesmo e cheguei à conclusão, por que eu não faria também um review tratando sobre um determinado assunto. Eu sei que eu não sou o inventor dos reviews, muitas pessoas têm feito por aí afora, e um amigo meu, o pastor Jofran Moraes, ele usou uma frase até interessante, que ele disse: nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Então estou copiando aqui algo de bom, algo louvável, algo apreciável. Então vamos deixar de delongas e partir para o que interessa. Alguém me perguntou o que é que eu achava dessas Bíblias do pastor Alderi Nelson. Então eu vi alguns pontos positivos nessa Bíblia e também alguns pontos negativos. Eu gostaria de iniciar com os pontos negativos da Bíblia Revelada de Nelson, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Como eu já falei, o Antigo Testamento ele foi lançado aqui em 2011 e é uma edição hoje esgotada. O Dr. Alderi Nelson não produz mais, não está mais editando a edição do Novo Testamento, lançada em 2011. Ele só está lançando agora o Antigo Testamento. Então essa edição ele ficou de relançar a partir do ano de 2022. Não sei se vai relançar, mas essa aqui é a primeira edição de 2011. Eu adquiri essa Bíblia em 2011, eu deixei ela guardada na minha estante de livros por aproximadamente 1 ano. Depois eu fui ver o conteúdo desse Novo Testamento, dessa Bíblia,
analisei por completo, versículo por versículo, li todos os comentários do pastor Alderir, depois também adquiri a versão alfa, né, que é do Antigo Testamento, também li alguma coisa, não li toda, mas fiz a comparação dos comentários do pastor Alderir Nelson, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nas duas versões que eu tenho aqui em mãos, tá certo? E tirei uma conclusão, porque para se fazer um review, apresentar algum trabalho, nós precisamos, é claro, estudar profundamente para saber do que se trata, para não tecer nenhum comentário que não seja de acordo com aquilo que nós queremos estar passando para os irmãos. Então, eu quero trazer primeiro os pontos negativos dessas Bíblias que eu tenho nas minhas mãos. Primeiro, o preço. Quando o pastor Alderir Nelson lançou a Bíblia Revelada Alfa do Antigo Testamento, no site dele, meujesus.com, que é da editora do pastor Alderir Nelson, quando ele lançou em 2014 para 2015, o preço dessa Bíblia era exorbitante. Era R$530 mais o frete. Muito cara mesmo. Então, primeiro ponto negativo, o preço. Para uma Bíblia que não tem esses acabamentos de primeira, né? Um acabamento bom, mas não é também um dos melhores, né? Como outras Bíblias que aqui eu tenho. Aqui é um couro similar, né? Não é um couro legítimo. Acabamento também, as folhas não são tão boas como de outras Bíblias que eu tenho. Então, primeiro ponto negativo, o preço. Por esse preço, dava para você comprar 3 Bíblias de estudo excelentes, né? Preço de R$530 quando foi lançado, muito caro. Agora está fazendo uma promoção com 50% de desconto, ainda sai caro, está saindo por R$265, mais R$30 do frete, um preço altíssimo para uma Bíblia de estudo. Então o preço, para começar, não é agradável. Alguém uma vez até me perguntou: pastor, será que tem ouro aí dentro? Tem ouro porque a palavra de Deus é ouro, mas literalmente está a preço de ouro. Então, o primeiro ponto negativo. Segundo, o pastor Alderir Nelson, quando ele faz aqui a apresentação da sua Bíblia Revelada, aqui é para você colocar o seu nome, né, a data que você comprou, igual como todas as outras Bíblias, né? Não tem nenhuma variante, nenhuma mudança aqui. Apresentação dos livros da Bíblia, aqui uns desenhos, que ele gosta muito de desenhos, mostrando Deus Trino, né? Aqui ele faz a introdução da sua Bíblia, da versão qual está falando. Aqui ele fala um pouco sobre a Bíblia revelada, um pouco do seu testemunho, falando como Deus o chamou para escrever essa Bíblia. Aqui ele fala também um pouco mais sobre a versão de Nelson. Aqui ele fala do o tema central da Bíblia Sagrada, que é Jesus. E ele vai falando de Jesus, mostrando livro por livro em Gênesis, o Criador do Universo, e assim sucessivamente até chegar no livro do Apocalipse. Uma coisa bem simples, né? Ele mostra aqui o dia que ele começou a editar tanto a Bíblia Alfa do Antigo Testamento como a Ômega do Novo Testamento, o dia que ele terminou para fazer a sua impressão, seus agradecimentos às pessoas que ali colaboraram, os índices, os livros, né? E aqui aparece algo interessante. Ele fala sobre as versões que ele usou para escrever ou fazer a tradução da sua própria Bíblia, porque aqui é tradução própria. Não é Almeida revista, corrigida, Almeida atualizada, não. A tradução dessa Bíblia aqui é do próprio Dr. Alderir Nelson. E ele diz que usa aqui a tradução dos mais antigos textos em hebraico, como Massorético, em aramaico, baseada no textos receptos grego, em comparação com as diversas versões citadas pelas fontes patrísticas do 3º e 4º século,
Ele diz que usa também o texto da Vulgata Latina, a Septuaginta, o texto do rei Tiago, o texto de Reina Valera, de 1909, considerando os melhores partes dos textos gregos de Erasmus, né? De Stefanos, de Beza, de Esvair. Além disso, foi conferida com mais de 115 versões modernas pelo Dr. Alderir Nelson Rocha, né? Essa obra foi iniciada no ano de 1980 e finalizada em 2014. Então aqui ele está dizendo que usou esses diversos textos, os citados originais, para fazer a sua tradução própria, né? Então eu, analisando aqui alguns textos da Bíblia do pastor Alderir Nelson, eu vi algumas coisas aqui que não batiam muito bem com alguns textos originais, como da Stuttgartensia, né? Ou da versão siríaca, ou mesmo da Peshitta. Mas nós temos aqui uma tradução do próprio cunho do Dr. Alderir Nelson. Segundo ponto que eu vejo aqui negativo nessa Bíblia do pastor Alderir Nelson são os seus comentários. Veja aí, ó. Tamanho dos comentários do pastor Alderir Nelson. Aqui só para o primeiro versículo de Gênesis. Seria até um ponto positivo, né? Porque é muita coisa que ele está comentando. Mas para quem não gosta de ler, irmão, isso aqui é muito comentário para pouca coisa. Outro ponto negativo é que ele faz primeiro o comentário e depois ele traz o versículo. Em todas as Bíblias de estudo que eu tenho, primeiro vem o versículo, depois o comentário daquele versículo. O pastor Alderir ele faz o contrário. Primeiro ele traz o comentário, depois o versículo. Isso, para quem não tem muita familiaridade com Bíblias de estudo ou com as próprias Bíblias do pastor Alderir, fica meio confuso. Outro ponto negativo que eu achei aqui nas Bíblias do pastor Alderir Nelson é que ele não mostra a fonte do qual ele está trazendo esses comentários. Ele não cita o autor que ele usou de alguma gramática grega ou hebraica, de algum livro, de alguma concordância que ele puxou para fazer os seus comentários. Ele não cita nenhuma obra acadêmica, ele não cita nenhum texto de onde foi extraído. Simplesmente os comentários do Dr. Alderir Nelson são de composição dele mesmo, né? Ele mesmo fez a transliteração, ele mesmo fez os comentários e ele não cita nenhuma fonte que venha dar respaldo àquilo que ele está comentando. Outra coisa negativa que eu vejo nas Bíblias do pastor Alderir Nelson, como eu mostrei aqui, ele já adentra no próprio livro em si, né? Se vocês verem aqui, ele começa já o livro de Gênesis, mas ele não traz uma introdução, ele não fala sobre o autor do livro de Gênesis, a data, né? Os temas históricos, né? Os antepassados históricos, culturais, a origem do determinado livro. Ele não traz uma contextualização dali do pano de fundo, ele não traz o esboço do livro, ele não traz uma aplicação, ele já entra diretamente no livro, ele não traz um pano de fundo de cada livro da Bíblia. E isso, para quem quer ter as Bíblias do pastor Alderir Nelson como uma única fonte de consulta, de pesquisa, fica ruim, porque ele não sabe como encaixar a data, né, o respectivo autor, a perspectiva do autor para fazer esse livro. Então você vai precisar de outras Bíblias e muitos outros livros para encaixar juntamente com as Bíblias do pastor Alderir Nelson, né? Então você precisa de estudos complementares.
Outra coisa que eu vejo aqui, no meu ponto de vista de negativo, é que ele não traz referências cruzadas, ele não traz versículos em concordância para você continuar e expandir os seus estudos dentro daquele texto que você se dispôs a fazer uma pesquisa, né? E o pastor Alderi também, ele é muito repetitivo nos seus comentários. Às vezes ele pega um versículo aqui do Antigo Testamento, do Novo, ele faz o mesmo comentário daquele versículo, e em todas as suas Bíblias ele repete demais os seus comentários. Isso também é um ponto muito negativo nas Bíblias do Dr. Alderi Nelson. Outro ponto negativo que eu vejo em relação às suas Bíblias, nos próprios reviews que tem aí no YouTube, nos comentários sobre as suas Bíblias, a sua teologia, a sua aplicação, os seus comentários, de onde foram extraídos, de onde veio, se é pura revelação ou ficção da mente fértil do Dr. Alderi Nelson, né? Porque já como ele não cita fontes de onde foi extraído, todas as revelações aqui, é tanto que a Bíblia é uma Bíblia revelada para ele mesmo, né? São revelações do Dr. Alderi Nelson sobre a palavra do Eterno. Então eu vendo, assistindo alguns reviews sobre as pessoas falando das Bíblias do Alderi Nelson, eu não vi ali nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhuma pessoa de respaldo, referenciando algum tratado ou alguma Bíblia do Dr. Alderi Nelson. Não vi. E também, quem sou eu aqui para estar depreciando ou desmerecendo as Bíblias do Dr. Alderi? Não foi o meu intuito, não é esse. O meu intuito é simplesmente esclarecer alguns fatos, algumas verdades sobre essas Bíblias, porque me perguntaram, alguém, pastor, será que vale a pena comprar as Bíblias do Dr. Alderi? No final eu vou te dizer isso, tá certo? Então, voltando aqui, eu não vi nenhuma dessas pessoas abalizadas fazendo uma recomendação sobre as Bíblias do Dr. Alderi. Alguém me disse, pastor, muitas vezes é inveja, ou então, se não sabem fazer melhor, ficam criticando. Não sei se é bem por aí não, viu? Se alguém está falando mal das Bíblias do Alderi Nelson, é com inveja dele, ou porque não tem nada para falar de melhor, não sei se é por aí o caminho. Mas eu sei que eu não vi nenhum comentário tecendo elogio a essas Bíblias, a não ser de pessoas leigas, né, que não têm um conhecimento vasto na teologia, falando ali que foi uma das melhores Bíblias que ele adquiriu, que ele comprou, que está super feliz com essas Bíblias. Interessante que tinha até um moço lá, um rapaz, dizendo que depois que comprou essa Bíblia revelada alfa do Dr. Alderi Nelson, ele ficou assim radiante, né? Porque ele viu revelações aqui que nunca tinha visto em nenhuma outra Bíblia. E ali ele fala que tinha 2 anos de convertido no Evangelho e há 1 ano estava lendo as Bíblias do Dr. Alderi Nelson, né? E não tinha visto coisa melhor ainda. E deu vontade de eu perguntar a ele, meu irmão, se eu pudesse, eu iria perguntar e dizer, meu irmão, você tem 2 anos de crente. Há 1 ano que você está estudando as Bíblias do Dr. Alderi Nelson. Qual foi as outras Bíblias de estudo que o senhor já leu? Todas, viu todos os comentários, para dizer que a Bíblia do Dr. Alderi Nelson é a melhor Bíblia de estudo que você já viu. Não dá, meu irmão, para tecer um comentário de uma pessoa dessa. Então esse também é um dos pontos negativos que eu vejo. Nenhum comentário de pessoas abalizadas, avaliando ou dando valia, né, contextualização e carimbando como uma Bíblia boa. Pelo contrário, os comentários que nós vemos são as pessoas falando muito mal dessa Bíblia. Tinha até um irmão que estava revoltado porque gastou muito dinheiro comprando uma dessas Bíblias do Dr. Alderi Nelson e não viu dentro dessas Bíblias o dinheiro que ele empregou. Irmãos, eu tenho muitas Bíblias de estudo aqui, eu tenho 22 Bíblias de estudo, né? E eu gosto muito de analisar a Bíblia. Talvez você esteja se perguntando agora, mas pastor, se as Bíblias do pastor Alderi Nelson não são boas, por que o senhor comprou? Porque, como eu disse no começo, eu sou um estudioso da palavra de Deus e um biblicista. Cara, viciado em Bíblia, um colecionador. Então, tudo que aparece de Bíblia, eu estou comprando, né? Tá certo?
Eu tenho até aqui as Bíblias da Igreja Católica, né? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Padre Max Soares com seus comentários. Eu tenho também aqui um Novo Testamento comentado pelo Papa Bento XVI, né? Que foi o Ratzinger, né? Muito bom aqui. Ele está em alemão, mas eu consegui em PDF a tradução dela para o português, excelente, não tenho o que dizer, mesmo sendo católico, mas uma excelente Bíblia. Mas isso é outra parte, que depois nós estaremos fazendo outros reviews comentando sobre outras Bíblias que aqui eu tenho. E qual é a parte positiva que essa Bíblia tem? Eu achei algo muito interessante, porque aqui o Dr. Alderi Nelson, em cada palavra, o nome de cidades de algum lugar, ele já traz a tradução daquela palavra. Tá dando para entender? Ou seja, quando ele fala ali sobre Adão, ele bota entre parênteses: Adão, tirado da terra, Abraão, pai de muitas nações. Ele já vai trazendo a transliteração para o português, né, o significado daquele nome original no hebraico ou no grego. Quando ele fala de alguma cidade, como Belém, Casa do Pão, ele já bota ali entre parênteses a tradução. Então já é uma fonte de pesquisa, como se fosse ali um dicionário. Por quê? Porque a Bíblia do Alderi Nelson também ela carece. Ela não tem uma concordância no final, ela não tem um dicionário, né? Para ser uma Bíblia realmente de estudo, ela tinha que ter ali uma concordância, um dicionário bíblico para você fazer a sua pesquisa, né? E do jeito que ele começou, ele termina aqui abruptamente e traz no final aqui alguns mapas ou diagramas criados pelo próprio punho do Alderi, né? Que ele fala da criação do universo, que tudo era água, né? Até que ele faz a sua figura, e Deus separou a água das águas e fez a matéria, e ele vai aqui colocando os seus gráficos, né? Da separação das águas, a criação da Terra em um só continente, né? Falando aqui de ciência, e traz aqueles mapas já tradicionais em toda a Bíblia de estudo, e aqui ele termina. Então o único ponto positivo que eu vi nessa Bíblia de estudo do pastor Alderi Nelson foi isso aí, o significado dos nomes. Outra coisa, a sua exposição nos comentários, uma exegese muito pífia, né? Você não vê um aprofundamento dentro daquilo que você esperava de uma Bíblia de estudo. São os próprios comentários do Dr. Alderi, como ele mesmo diz, são comentários dele mesmo, daquilo que ele acha, né? De seus achismos. Ele não diz que não faz nenhuma tendência para o lado calvinista ou para o lado arminiano, mas ele, como um pastor assembleano, a gente vê aqui a defesa dele puxando para o lado arminiano. Isso é lógico, né? Para o pentecostalismo, mas o problema não é isso aí, é as interpretações absurdas de alguns textos que o pastor Alderi Nelson aqui fala. Não quero adentrar sobre esse assunto aqui, é só um pequeno review para você ver se vale a pena ou não vale a pena adquirir as Bíblias do pastor Alderi Nelson. Se você vai comprar somente elas para o seu estudo, eu aconselho a você não comprar, tá bom? Você compre outra Bíblia de estudo, tá certo? Tem muitas Bíblias aí no mercado. Mas se você quer simplesmente para ser mais um colecionador como eu, amém, compre. É mais uma fonte de pesquisa que você vai ter para preparar as suas mensagens e os seus estudos, tá certo? Então esse é o meu pequeno review que eu estou trazendo para você aí. Espero a cada mês fazer mais um para elucidar e esclarecer para você, meu amigo, meu querido irmão, sobre aquilo que você vai comprar ou você vai adquirir. Esse é o meu pensamento, é meu ponto de vista. Eu não tenho a razão total de nada, nem a palavra final sobre coisa alguma, mas é o que eu penso, é o que eu acho. Se você acha diferente, amém por isso. Não vamos brigar por causa disso, tá certo? Continuamos irmãos em Cristo e que Deus
vos abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então passa lá no meu canal do YouTube, faz a tua inscrição ali, deixa o teu like, tá certo? E nos acompanhe também nas redes sociais aí no Facebook, no Instagram, Pastor Franzé Coelho. Meus agradecimentos, fique na paz e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado.